Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de espanhol dessa semana. Como de costume, vamos começar pela correção. No caso, as páginas passadas com atividades foram da 143 a 145. Vamos começar na 143 com as correções. Marca B para verdadeira ou F para falsa en las afirmaciones. La creación de Internet foi por casualidad. Falso. La penicilina foi criada por el ejército. Falso. La bombilla foi inventada por Thomas Edison em 1879. Verdade. Bob Kahn e Milton Cerf ganaram o Prêmio Nobel de Medicina. Falso. Desculpa. La invención de la rueda permitió un gran desarrollo de los transportes y de la economía. Verdad. Vuelve a escuchar el diálogo y responde. ¿Cuál de los inventos fue descubierto por la casualidad? La penicilina foi descoberta por casualidade. Lembre-se, no texto fala. O cara deixou algumas placas de Petri com bactérias que ele estava estudando aberta. Outro laboratório próximo estava estudando fungos. E como as janelas ficaram abertas, alguns dos esporos de alguns fungos desceram e caíram sobre essas placas de Petri. E o fungo acabou se espalhando e matando a bactéria. As colônias de bactéria. Aí, com isso, ele percebeu, né, que o fungo matava as bactérias, descobriu qual era o fungo, que era o penicillium alguma coisa, e a partir daí veio a penicilina. Qual foi a importância da criação da imprenta? A invenção da imprenta permitiu a reprodução de livros muito mais rapidamente, transformando-los em produtos massivos. Lembre-se, antes da prensa, né, tipográfica, todo livro era copiado manualmente. Resultado: cada vez que ia fazer um livro, era um livro todo copiado. Com a prensa, eles podiam simplesmente copiar uma página, imprimir 200 dela, copiava outra página, imprimia 200 dela e assim por diante. Já que vocês pesquisarem na internet, como era a prensa tipográfica, como surgiu, era uma grande placa de metal com várias letras de chumbo que eram montadas para formar a página. Passava tinta e prensava contra uma folha. Quantas horas se quedou acendida a primeira bombilha inventada? A primeira bombilha se quedou acendida durante algo mais de 40 horas, o que é muito para uma, já que ele nem tinha pensado em usar o argônio, como existem nas lâmpadas de filamento. Quando foi inventada a rueda? A rueda foi inventada em 3500 a.C. A continuidade. Busca as palavras abaixo no texto e por el contexto elige seus significados. Investigação, estudio sobre alguma matéria. Masivos, em gran cantidad. Desarrollaron, realizaram. Casualidade, circunstância imprevisível e inevitável. Muito bem, vimos aqui as grandes invenções. Observa algumas de las grandes invenções de la humanidade. Qual te parece ser a de maior importância? Automóvel, avião, bombilha, frigorífico, ordenador, computadora, rádio, teléfono ou vacuna? Muito bem. Aqui, relaciona as invenções com sua utilidade. Frigorífico, permite conservar os alimentos. Vacuna, objetiva proteger a las personas de las enfermedades. Bombilla, sirve para iluminar un ambiente. Ordenador, sirve para recorrer y procesar informaciones. Completa los espacios con las invenciones presentadas. El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir señales acústicas a distancia,
por meio de sinais elétricas. Pesquisem como funciona um telefone. É bem interessante. El avión es considerado el medio de transporte más seguro del mundo. A mi abuela le encantaba oír las telenovelas en la radio. Sim, teve uma época em que as novelas eram pelo rádio e eram muito legais. Agora vamos para expressões para demonstrar sentimentos. Muy bien. Sorpresa. Pode ser caramba, de veras, anda ya, no me lo esperaba. ¿En serio? Bromeas, no me digas, que fuerte. Todas essas expressões apresentam surpresa. Incredulidade. Dios mío, no me lo puedo creer. Es increíble. ¿Me lo juras? ¿Qué dices? Ya será menos. ¿Te lo crees? A outro pero com este hueso. Essa última, né? A outro cachorro com este osso. É uma que só existe em espanhol. A gente poderia colocar como aqui: macacos me mordam. Indiferença. Me dá lo mismo. Me dá igual. No me surpreende. No me interesa. Ya me que. Esto está más visto que el TVO. Si ya lo sabía. No me importa. Esta é mais visto que el TVO. É mais visto que o TVO, né? Essa também é muito comum lá. A gente poderia de indiferença, tipo assim, ó, descobri o Brasil, ou tanto faz, e por aí vai. Lástima ou simpatia. Que mala pata, que lástima, que rollo, que pena, que rábia, que tragédia, que lata, que horror. E alívio, menos mal, gracias a Dios. Y alegría, qué suerte, qué bien. Muy bien, continuando. E vaya, más substantivo. Podemos sustituir el pronombre que por vaya en las oraciones exclamativas. Que niño, como lloras. Vaya de niño, como lloras. Seria nosso valha. O vaya aqui seria nosso valha. Valha como ele faz isso. Eu digo é valha. Seria mais ou menos isso. A mais verbo. Para dar conselhos ou fazer invitações, ou seja, convites, podemos usar a expressão a mais o verbo. Que rica parece esta coelha. A comer. Mañana empiezo las vacaciones. A viajar. Cielo despejado, playa e amigos. Para aproveitar a vida. Ou seja, essa daqui, né? Essa mais verbo serve como se estivesse dando um conselho. Olha, ó. Que conselho? Vamos comer. Amanhã começa a vacação. Hora de viajar. Céu limpo, praia e amigos. Vamos aproveitar a vida. Viu? Essas são exemplos de expressões para demonstrar sentimentos. Surpresa, incredulidade, indiferença, lástima ou simpatia, que é a nossa pena, né? Alívio e alegria. Continuando. Aí vem aqui a nossa atividade. Identifica as frases com erros nas expressões e explica logo. Reescreve as frases com uma expressão mais adequada. Mi padre ha cerrado el coche con las llaves dentro. No me lo puedo creer. Muito bem, ó. Meu pai havia fechado o carro com as chaves dentro. Aí, não me lo puedo creer, não acredito. Poderia ser considerado incredulidade? Se você acha que ela está certa em usar incredulidade, aí você pula essa. Você vai procurar as que estão com a expressão errada
marcar e corrigir elas. Utiliza a expressão a mais o verbo para dar conselhos em las seguintes situações. Muito bem, você vai utilizar essa expressãozinha aqui, a mais verbo, que a gente viu, né? Que é a ideia para dar conselho. Vai ser usada aqui, igual o exemplo. Tenho una prueba de história amanhã. Que haces despierta? A dormir. Estou muito cansada. He trabajado muito essa semana. Que dica você daria para ela que não fosse dormir? Que eu também pensei nessa, mas que não fosse dormir, já que tem aqui na primeira. Estou um pouco enojada. Es que não tive tempo de desayunar e tenho hambre. Você vai dar um conselho. E a mesma coisa aqui. Hace tempo que não baile. Muito bem. Agora vamos ver o pretérito indefinido. Muito bem, vamos ver o texto aqui, La misión Apolo 11 llegó a la superficie de la Luna en 20 de julio de 1969 y al día siguiente dos astronautas caminaron sobre la superficie lunar. Lea a frase del cartel al lado que trae un acontecimiento que ocurrió en un momento específico del pasado. Para expressar um hecho que possui uma fecha definida, usamos o pretérito indefinido del indicativo, também conhecido como pretérito perfeito simples. Então você, William, se a data é definida, por que é indefinido? Porque ele também pode ser chamado de pretérito perfeito simples. Ou seja, é o perfeito para ser usado. Desculpa, vamos lá. Usos. Descrever acontecimentos pontuais, ocorridos em um momento passado, que não inclui o momento da fala. Ou seja, ele vai ser usado quando você quiser descrever um acontecimento, pontualmente, dia 7 de setembro de 1900 e eu vou jogando bila, ocorreu isso. Em um momento passado, que não inclui o momento da fala. Ou seja, que a fala não está naquela época, que é alguém falando desse acontecimento específico. Por exemplo, Miguel de Cervantes nasceu em Alcalá de Henares. Ou seja, Miguel de Cervantes nasceu em Alcalá de Henares. Ele dá algo específico, né? Ponto específico, que é Alcalá de Henares. Só que, como ele está falando de algo que já aconteceu, onde o seu tempo de fala não é o mesmo do que está sendo falado. Narrar um acontecimento específico em uma descrição realizada com outros tempos verbais. Eu assino investigação sobre a Segunda Grande Guerra quando sonou o telefone. Já dormia quando mi hermano chegou de la fiesta de cumpleaños de Maria. Narrou um acontecimento específico com uma descrição realizada em outro tempo. Eu fazia uma pesquisa sobre a Segunda Grande Guerra quando tocou o telefone. Viu? Um tempo específico com outro tempo verbal. Que aqui, fazia e tocou. Já dormia quando meu irmão chegou da festa de cumpleaños de Maria, da festa de aniversário de Maria. Dormia aqui, né, um verbo passado, só que a frase está dizendo outro tempo verbal. Ou seja, o principal uso vai ser nesse daqui de cima, mas ele também pode ser usado para descrever ações específicas com outro tempo verbal. Ou seja, fazia algo quando algo aconteceu. Agia de determinada forma, ou seja, dormia quando ele chegou. Ambos estão no passado, mas são tempos verbais diferentes. Vamos lá. Como é feita a conjugação? Verbos terminados em AR
Vai ter essa finalzinha aqui dos verbos regulares, ó. Yo bailé, tu vos bailaste, ele usted bailó. Nosotros bailamos, vosotros bailasteis, ellos e ustedes bailaram. Outro verbo regular, hablar. Yo hablé, tu vos hablaste, ele usted habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos e ustedes hablaram. Verbo caminar. Yo caminé, tu caminaste, ele usted caminó. Nosotros caminamos, vosotros caminasteis, ellos e ustedes caminaram. No caso, os verbos terminados em ER e IR, ou seja, segunda e terceira conjugação, eles possuem a mesma terminação, ó. Yo nací, tu vos naciste, ele usted nació. Nosotros nacimos, vosotros nacisteis, ellos e usted nacieron. O decidir. Yo decidí, tu decidiste, ele e usted decidió. Nosotros decidimos, vosotros decidisteis, ellos e usted decidieron. Seja, mesma terminação do a ser. Olha aqui o verbo comer. Comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Verbo partir. Parti, partistes, partió, partimos, partisteis, partieron. Viu? Ó? Lembrando que a segunda pessoa do singular nunca termina em S. E os verbos que ditongam, ou seja, no presente do indicativo, não ditongam no pretérito indefinido. Lembrando que ditongação é aquela onde o E vira IE e o O vira UE, né? Que a gente já estudou nos verbos passados. Os marcadores temporais, em continuação, indicam que é necessário usar o pretérito indefinido. Ó. Se a gente tiver adie, anteadie, el mês passado, la semana passada, el ano passado, em 2010, em lunes passado, em siglo passado, quando tiver, né, esses marcadores temporais, vai ser necessário, ou seja, você vai usar o pretérito indefinido. Então, se você achar algum marcador de tempo desses aqui, você já sabe que verbo usar. Com isso vem a nossa segunda atividade. Utilize o marcador temporal entre parênteses e descreve as frases em pretérito indefinido. Conozco el Museo del Louvre, uno de los más famosos del mundo. El ano passado, você vai dizer, né? Você vai mudar esse verbo, né? Conosco, para pretérito indefinido da melhor forma possível. Ontem, aqui ó, escreva as frases na pessoa indicada entre parênteses. Se são meus padres se conheceram, como vai ser com nós outros? Nós outros, vai tirar o si, né? Vai botar nos e vai procurar conhecer. Conhecer é terminado em ER. Muito bem, vamos subir aqui, procurar o R. Pronto. Aí, agora tem que mudar para o nós outros, que tá em eles. Tem que mudar para nós outros. Nós outros é nascimos. Então fica como? Nosotros nos conocimos en una fiesta de inmigrantes italianos. Ou só colocar nos conocimos en una fiesta de inmigrantes italianos. Aí, ó, comprei vai trocar por minha hermana, Mariana vai trocar por Mariana e Julian, Viste vai trocar, né, que é o tu, vai trocar por vosotros, e por aí vai. Muito bem, não vamos ver os verbos irregulares, vamos revisar aqui o que vai ser a nossa agenda. Nossa agenda serão as páginas 146 e 148. Atividades das páginas 146 e 148
serão a nossa atividade de espanhol dessa semana. Mandem o mais rápido possível. Não se esqueçam de curtir e comentar a videoaula, porque isso conta como ponto de chamada. Ok? Pois bem, com isso nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.